Sentado, tá num lugar confortável, tá tranquilo, tomou os remedinhos de ansiedade do dia? Porque nesse vídeo aqui eu vou despertar o que há de mais desesperador dentro do Santos Futebol Clube e te convido a ficar até o final do vídeo porque vale a pena. E olha, se você quer um motivo para ficar desesperado sobre o que vem por aí em 2025 no Santos, esse é o vídeo, tá? Então já deixa o like, já comenta, por favor, o que a gente vai ver daqui para frente e não esquece também de se inscrever aqui no canal. Mas assim, brincadeiras à parte, eu quero só trazer um pouco, talvez um conteúdo um pouco mais leve, um pouco mais divertido aqui, porque a gente não tem muitas notícias a respeito de contratações, definições de técnico, nem nada disso. Então, o que dá para a gente fazer nesse meio tempo é tentar montar o time dos sonhos do senhor Alexandre Galo. Porque vocês acham que o Galo não está trabalhando, mas Alexandre Galo tem sim um plano, e esse plano envolve jogadores de muita qualidade. E eu vou montar e eu vou provar para vocês que temos elementos suficientes, vencedores, jogadores campeões, jogadores com passagens importantes dentro do futebol e até o nome de um técnico que poderia liderar esse esquadrão que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. E pode ter certeza, vocês vão gostar muito do que vão ver na tela. Esquece esse negócio de contratação de técnico estrangeiro. Esquece nome de peso, esquece qualquer elemento surpresa do atual elenco do Santos. Nós temos material suficiente dentro de casa para resolver os nossos problemas em 2025. E eu não vou demorar muito não. Eu já vou colocar para vocês agora na tela. E meus amigos, garanto para vocês, a salvação está dentro de casa. E a partir de agora, vocês se preparem, porque o que vem por aí é assustador. Bom, o que eu resolvi fazer aqui hoje? Eu trouxe uma relação de 11 jogadores mais um técnico que juntos formam um time inteiro de jogadores que não deveriam estar mais no Santos e que já poderiam ter sido negociados independentemente da decisão da diretoria com técnico, com proposta de jogo, com qualquer coisa assim. O que vai aparecer na tela a partir de agora, além de assustador, é o retrato de como o Santos hoje é mal gerido, não tem planejamento e não tem sequer um direcional do que quer ser daqui para frente. Todos esses jogadores que vão aparecer na tela têm contrato, não têm qualidade, são bagres certificados e, mais importante que isso, causam gastos ao time. Exceção ao técnico, que o técnico sim vem de fora. Eu vou deixar ele por último. Mas assim, qual que é a premissa que você escuta sempre quando o Marcelo Teixeira ou o Alexandre Galo vêm a público para falar sobre o futuro do Santos? Precisamos de jogadores que tenham experiência, que sejam vencedores em suas carreiras e que estejam com identificação com o clube, ou seja, que passaram pelo clube e deixaram algum tipo de eh, marca. Eu vou fazer exatamente o levantamento dos jogadores que poderiam estar aqui e que fazem parte desse clube, com contrato vigente, e mostrar para vocês como que a coisa pode ser dramática para o ano que vem. Evidente que eu estou aqui fazendo um monte de montagens nesse time para poder fazer caber um time, né? Fazer um. É que é difícil chamar isso aí de time, mas vamos lá. Primeiro, nenhum time se sustenta sem um bom goleiro, sem um goleiro que tenha representatividade e credibilidade. Então, meus amigos, nós temos com contrato renovado desde o ano passado o nosso querido Vladimir. E aí você pode falar, mas o Vladimir é um frangueiro. O Vladimir é campeão pelo Santos. O Vladimir é defendido por uma boa parcela da nossa torcida como um pegador de pênaltis. Pênalti esse que ele pegou quando foi campeão paulista, em 2015, se eu não estou enganado. Ah, mas ele não tem momentos marcantes dentro do Santos. Tem sim. Tem aquela sequência de defesas em Itaquera, que eu nem vou lembrar de qual ano que foi. É um jogador identificado com o clube, esteve aí reserva anos e anos, tendo oportunidades, e esteve presente na maior goleada que nós sofremos antes de cair, o 7-1, foi o jogo em que o seu Vladimir estava presente no gol. E aí nós levamos 7 na cabeça. Então, na cabeça do Alexandre Galo, deve ser um nome que deve rondar ali se ele não deveria ter mais exposição dentro do clube, se ele não deveria ter mais oportunidades. Mas ele não fica sozinho. Nós temos aqui João Basso, jogador com passagem na Europa, participou de torneios importantes no velho continente, demonstrou
demonstrou gratidão, não, demonstrou afinco quando jogou pela Série B. Era um dos remanescentes do time que caiu lá em 2023. Então, é um jogador que conhece o clube, sabe o que o Santos precisa, sabe o tamanho que o Santos tem. Então, é claramente um jogador que poderia fazer parte do elenco do ano que vem também. Ao lado dele, Luiz Felipe, um dos jogadores com maior tempo de contrato da história do Santos. Vai completar quase 10 anos que ele está dentro do clube. Recebendo seu salário em dia, treinando, sendo emprestado, ganhando rodagem nos outros clubes para agora, no final do seu contrato, poder voltar e poder estar junto com esse clube para levantar, para reerguer, para reconstruir esse clube a partir de agora. Então, o Luiz Felipe tem que estar na lista desse super time de bagres que o Alexandre Galo vai montar com todo o seu conhecimento de mercado e sua leitura de scout. Eu vou colocar esse time aqui numa formação que claramente vai ser composta com a leitura tática necessária para o técnico que vai construir, vai levar esse time à glória. Então, a gente não pode deixar de fora Rodrigo Ferreira, um jogador que chegou sem muita pretensão dentro do time, foi importantíssimo na campanha da Série B e um dos jogos mais emblemáticos do que o Santos foi em 2024. Voltem para o jogo contra a Ponte Preta na Vila Belmiro no segundo turno. O Santos 2-0 vai para o intervalo com vantagem em um jogador a mais. Rodrigo Ferreira participa do lance decisivo da partida. Busquem lá nos melhores momentos e você vai ver como que Rodrigo Ferreira poderia participar. Jogador esse que veio do Mirassol, que também disputava a Série B. Mas você não pode ficar só em cima de promessas, você tem que estar em cima de realidade. Jogadores que já têm que tenham prêmios, que tenham sido importantes, que tenham ganhado algo e sendo percebidos não só por dirigentes técnicos, mas também por jornalistas. Então, na lateral esquerda, você coloca o Rainer, melhor lateral direito do Campeonato Paulista de 2024. E a gente coloca ele na esquerda porque foi na esquerda que ele jogou. O Rainer levando a camisa 3 nas costas. Você tem aí o Santos que fez o seu direito de compra e comprou, adquiriu os direitos de ter o Rainer no seu elenco em 2025 também, então o Rainer tem que fazer parte desse time. Não só foi um jogador que demonstrou muita técnica, mas barrou também o crescimento de jogadores da base que ainda não estavam prontos para jogar a Série B. O JP Sherman foi banco do Rainer, não à toa que a gente viu o Santos tão bem montado na Série B, com uma intensidade muito grande. O Rainer é jogador de decisão. Pega o que ele fez na decisão contra o Palmeiras, no segundo gol do Palmeiras, para entender como que ele participa ativamente em jogadas que mudam a história do clube. E ele mudou a história do Santos na final do Paulista desse ano. Então o Rainer tem que estar à frente desse time, como um lateral ali que poderia facilmente estar com a faixa de capitão. No meio-campo, você precisa de um meio de campo consistente, um meio de campo que jogue bola, um meio de campo com intensidade. Então você não pode deixar o Alisson, o Pitbull da Vila, o MM Alisson de fora, famoso pelo seu discurso na Libertadores de 19 e 20. O Alisson tem que ser o cara que protege a defesa, o cara que está ali dentro. Não importa que ele não consegue armar uma jogada, que ele só dê porrada e que ele só fique sempre pendurado. Você tem que ter um cara que se identifica com o clube, que sabe o que é viver o Santos Futebol Clube. É um jogador veterano já, que ganhou muita coisa quando esteve fora, voltou acho que do futebol árabe quando voltou para o Santos. Então, o Alisson é um cara que tem muito repertório no meio de campo. E ao lado dele, você não pode deixar ele exposto. Você tem que colocar jogadores que deem lucidez e não só façam a função de defesa, como a função de ataque. E não é à toa que a gente coloca ao lado dele o Sandri, jogador da base, menino da Vila, jogador que teve várias oportunidades e demonstrou por que merece estar nesse clube aí. E eu gostava muito do Sandri, mas, cara, eu não consigo mais acreditar que ele vai virar alguma coisa muito maior do que ele foi até hoje. E de verdade, eu queria muito acreditar que o Sandri poderia ser esse cara que é ao lado do Pitu, que é da dinamismo, lançamento, inversão de jogo, mas no final das contas o Sandri, muito em função talvez das lesões, e aqui pode ser uma puxada forte de barra, mas eu acho que o Sandri já não tem mais futebol para apresentar no Santos. Eu acho que ele precisa de ares novos. Mas aqui, na composição desse time, ele certamente seria um segundo homem de meio de campo. Mas que teria. E aí talvez seja um problema que o técnico do ano passado não conseguiu dar
direito dentro desse time foi o Sandri talvez precisava se espelhar em outro jogador de meio de campo que pudesse realmente mostrar que veio jogador preparado para estar na Série A, investimento alto, o cara que vale você gastar o pouco dinheiro que o Santos tem. E eu sei que vocês já sabem de que eu estou falando. Evidente que é o Patrick, né? O jogador que prima por estar bem fisicamente, que tecnicamente sobra dentro de uma segunda divisão, mas que tem projeção para jogar uma primeira, para jogar a Série A. O Patrick fazendo esse triângulo no meio de campo junto com o Alisson, que é um jogador mais pegador, e o Sandri, que é um jogador um pouco mais técnico, que é ter liberdade para jogar, é um cara que poderia chegar fácil ao gol, um terceiro homem de meio de campo, essa função híbrida entre marcação e armação de jogo. Então o Patrick tem que estar nesse time aí, jogando com a 8. E daqui para frente, meus amigos, a gente tem que trazer jogadores que possam chegar vindo com experiências adquiridas fora do Santos nessa temporada, mas que a partir de agora vão dar o retorno esperado para esse clube. E aí não tem como não trazer o Lucas Barbosa, que é o sonho dourado de muita gente. O Lucas Barbosa que atuou muito bem pelo Juventude, fez gols importantes. Quando estava no Santos, era o cara que fazia o gol decisivo para buscar um empate ou para buscar uma vitória nos últimos minutos. Jogador que pode jogar tanto pela ponta esquerda, como pelo meio, como armador, ou até mesmo como atacante. Todo mundo quer esse jogador de volta, 23 anos só, fez uma boa temporada agora em 2024. Imagina ele vindo pela ponta esquerda num jogo da Vila Belmiro. Então, acho que tem ali para voltar, pode fardar como camisa 10, eu acho, porque eu acho que mesmo o Patrick tendo toda essa relevância, seria demais colocar 10 nas costas dele, mas eu acho que o Lucas Barbosa tem futebol para isso. E se talvez você vai falar para mim, mas o Lucas Barbosa não é um jogador muito de muito intenso, de muita entrega tática. A gente precisa de um cara que é um pouco mais versátil na frente, que ele consiga estar no ataque e na defesa, que ele consiga utilizar o contra-ataque na velocidade. Tudo bem, tem aqui também. Lucas Braga tá aí para provar para a gente que o jogador Bagre pode ter sim ser multi, né? E tá em várias posições. Lucas Braga, que sempre foi assistente de lateral, quando ia para frente, parecia que ele tá jogando contra. Jogador que sempre tropeçou na bola, prometeu 15 gols numa temporada que ele conseguiu fazer só um no primeiro jogo, na Bacia das Almas. Mas assim, você pode falar, mas o cara teve uma experiência na segunda divisão do Japão, foi um dos artilheiros do campeonato, fez 8 gols no jogo, somando as duas temporadas que o cara fez, não chegou quase na metade dos gols que ele prometeu. Mas é identificado, é torcedor, estava na arquibancada, então a gente coloca ele aqui. E olha só a Sele Santos que nós estamos formando até agora, que não pode ficar sem um jogador de fora do país. Não dá para ter no comando do ataque um jogador que tenha sido referência na Europa, um jogador que tenha experiência internacional, que inclusive está fora do país agora em 2024, está jogando na Colômbia, mas ele foi artilheiro do campeonato escocês, um dos nomes que maiores, um dos maiores nomes que a gente teve na Europa League. A gente tem que trazer o Alfredo Morelos de volta com um salário de 900 mil reais, com um salário que vai trazer o Santos de novo às glórias, não só pelo salário, mas pela qualidade que ele entrega. Ele sendo municiado por Lucas Braga, por Lucas Barbosa, tendo liberdade para jogar, coisa que ele não tinha aqui no Santos, num time bem montado como esse. Aqui ele vai ter. E aí, meus amigos, numa formação de um 4-3-3 com 3 volantes, não tem como não entregar esse time, esse elenco, essa constelação na mão de qualquer pessoa. E aí você tem que entregar esse time para quem sabe o que é Santos, para quem entende, para quem gosta do torcedor, para quem gosta até da cidade de Santos, elogia a cidade de Santos, para um treinador que tem o título, o único título de Série B da história desse time, o título mais inédito da história desse clube foi conquistado por ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Carille. Então, o Santos deveria voltar e buscar o Fábio Carille e botar esse time de novo no caminho de um time compacto, um time que joga por uma bola, que disputa o tempo todo o jogo, que não tem preguiça, que treina com várias vezes no dia, que busca variação tática. O Fábio Carille é o nome, entregou o Santos de volta para a Série A, segundo jornalistas lá da capital, como o José Calil, que foi injustiçado só porque foi vaiado no dia do título da Série B, ganhou a Série B, foi vaiado por essa torcida que pega no pé dos treinadores.
só porque o Santos perdeu um jogo dentro de casa num domingo à tarde, que todo mundo queria que o Santos amassasse, o Santos perdeu e foi o reflexo de uma Série B fraquíssima? Tá aí. Tá aí a sua constelação, meu amigo torcedor santista. Tá aí. Você pode ter esse time à sua disposição a partir do ano que vem. E aí, é claro, eu volto a falar num tom normal, porque até escalar esse time e essa comissão técnica me dá uma certa dor de cabeça. Mas o buraco que nós estamos é esse. A gente tem disponível um time inteiro de jogadores que nunca poderiam ter passado pelo Santos, mas que não só jogaram, participaram da queda, foram emprestados, têm salários altos e contratos longos com o time do Santos. Esse é o reflexo do trabalho de Alexandre Galo. Ele não foi quem trouxe esses jogadores no 100%. Ele não é responsável por todos eles. Mas hoje, tranquilamente, o Santos já poderia ter se livrado de todos eles. Piada à parte com o Carille, que já foi dispensado. Mas o Santos já deveria ter negociado todos esses jogadores. E o Santos já deveria ter amenizado sua folha salarial, pelo menos nessas 11 posições. O Santos ainda continua com esses caras dentro do time, o Santos continua trazendo, não tem rumo de tipo de negociação e ainda não se livrou desses caras que, em algum momento, precisando, não tenham dúvida, eles vão estar em campo. Ou mais ou menos do que já estiveram, mas eles vão aparecer dentro de campo. E eles vão tirar chance de jogadores mais novos, eles vão ser a muleta para técnicos medrosos, se o Santos escolher um técnico medroso de novo para estar em campo, e eles vão prejudicar o Santos, tanto dentro quanto fora de campo. Dentro de campo, agredindo a bola, e fora de campo com os salários altos que eles têm. Então, comecem a fazer barulho, porque senão o Santos já é o primeiro candidato a cair na Série A no ano que vem. Abraço, tchau.